Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Carla Vidal, professora de língua portuguesa. Eu sou uma mulher negra, o meu cabelo está trançado e longo, preso por um rabo de cavalo. Estou usando uma camiseta branca e uma blusa no tom cinza por cima. Ela tem algumas flores em sua estampa. Na aula de hoje, trabalharemos com a resenha. Você sabe o que é uma resenha? Resenha é uma palavra que está muito na moda, mas quando eu digo essa palavra, o que vem à sua mente? Resenha, gíria utilizada como sinônimo para festa, evento particular, local de divertimento. No fim de semana, vamos comemorar o aniversário da Aninha. Sábado, a resenha começa com o pôr do sol. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da resenha como gênero textual. Você tem o hábito de ler resenhas? Sabe qual é o esquema delas? Não? Vamos começar com uma definição. Resenha é uma produção textual que, em forma de síntese, expressa a opinião do resenhista, da resenhista, a respeito de um evento, livro, exposição, peça teatral, show, filme, etc. Quando recomendamos um conteúdo, destacamos os seus pontos positivos. Quando não recomendamos, colocamos aqueles pontos que deixam a desejar. Vamos verificar quais são os tipos de resenha existentes. Tipos de resenha. Descritiva. Não possui juízo de valor, utilizada, por exemplo, na apresentação de obras a grande público. Científica. Analisa textos de cunho científico. Assim, toda a crítica feita à obra precisa ser embasada em pesquisas e parâmetros científicos. Crítica. Resume e interpreta uma obra, acrescentando um juízo de valor, baseado em argumentos positivos e ou negativos da obra. A resenha apresenta língua padrão e formal. Argumentação é o processo que envolve a defesa de um ponto de vista em situações de debate e discussão de ideias. No caso da resenha, se o conteúdo de uma obra é relevante ou não. Leremos a resenha de um filme, portanto, veremos se o resenhista recomenda esse conteúdo ou não. Objetividade. O texto que você lerá a seguir é uma resenha crítica e tem como finalidade orientar o leitor, a leitora, quanto à decisão de consumir ou não um objeto cultural. Vamos retomar um texto que está no seu material didático e ele foi utilizado no terceiro bimestre. Acompanhe. Carioca 2, integrado, segundo semestre de 2022, página 20. Acompanhe a leitura com bastante atenção. Busque perceber se o resenhista destaca aspectos positivos ou negativos desse filme. Será que ele recomenda? Vamos verificar. Introdução: A Procura da Felicidade. Baseado numa história real, A Procura da Felicidade é o tipo de filme perfeito para os que gostam de um drama bem triste, no qual o protagonista, geralmente carismático, sofre muito, mas muito mesmo. O roteiro é inspirado na história real de Christopher Paul Gardner, que virou um milionário após passar maus bocados na cidade de São Francisco. Exatamente por isso, o final feliz é esperado. Mesmo assim, o filme é capaz de envolver o espectador, que se pega torcendo pelo protagonista, mesmo sem querer. Desenvolvimento. Chris Gardner, Will Smith, é um homem sonhador que resolve investir todas as suas economias em modernas máquinas que fazem exames semelhantes aos de raio-x. Pela semelhança entre os dois equipamentos, ele não consegue recuperar o investimento. Nenhum médico quer comprar o aparelho que ele carrega entre um ônibus e outro.
Por isso, tem dificuldade de sustentar sua mulher, Linda Tandy Newton, e o filho pequeno, Christopher Jaden Smith, filho de Will Smith também na vida real. Gradativamente, a família afunda em dívidas e conflitos. É quando Chris tem a ideia de tentar, a qualquer custo, trabalhar como corretor da bolsa, um emprego em plena ascensão no começo dos anos 80, quando se passa a trama. Verdade seja dita, A Procura da Felicidade é um grande dramalhão e não tem medo de se assumir como tal. Mais do que a dificuldade financeira do protagonista, A Procura da Felicidade foca em seu relacionamento com o filho pequeno e seu desejo de ser uma forte figura paterna para o menino. Mais do que respeito, Chris quer que a criança sinta orgulho dele, não importando as adversidades que a vida lhes impõe. Conclusão: além do carisma de Smith, também é importante reforçar a importância da escalação de seu filho para interpretar este personagem. A química entre pai e filho é revelada à tela naturalmente. Apesar da conclusão do roteiro ser óbvia, a trama é envolvente o suficiente para fazer com que o espectador se emocione. Acabamos de ler um texto de base argumentativa, uma resenha. A ideia defendida é: o filme é capaz de emocionar o espectador. Então vamos ver como é construída a argumentação dentro desse texto. Ele coloca suas opiniões e seus argumentos. Essa é a forma correta. Vamos lá? Identificando algumas opiniões no texto. Opinião: A Procura da Felicidade é o tipo de filme perfeito para os que gostam de um drama bem triste, no qual o protagonista, geralmente carismático, sofre muito, mas muito mesmo. Opinião: Verdade seja dita, A Procura da Felicidade é um grande dramalhão e não tem medo de se assumir como tal. Opinião: apesar da conclusão do roteiro ser óbvia, a trama é envolvente o suficiente para fazer com que o espectador se emocione. O filme é capaz de prender a atenção e a emoção do espectador. Mas de que forma ele consegue isso? Vamos analisar os argumentos. A soma dos elementos: protagonista carismático, adversidades, mensagem positiva, química do elenco, é igual a espectadores emocionados. A partir da análise do filme, o resenhista defende as suas opiniões com argumentos. Vamos rever. Protagonista carismático. É baseado numa história real. Uma pessoa real, assim como eu e você, que passa por algumas dificuldades em sua vida. Adversidades. Quais são as adversidades que esse protagonista sofre ao longo do filme? Ele tem uma questão econômica, uma questão profissional. Então, essa é a adversidade que ele passa. Na nossa vida pessoal, isso pode ser relacionado à nossa família, uma questão de doença, uma questão profissional. São muitas as possibilidades. Mensagem positiva. Ele deseja, mais do que estar próximo desse filho, transmitir uma mensagem de honestidade. A todo momento, ele vence os desafios, mas sempre de uma forma honesta, com esforço. Elenco cativante. O resenhista destaca a relação entre Smith e o filho, que é real, por isso eles têm essa química. A soma desses elementos é igual a espectadores emocionados. Vamos continuar? Você observou as características desse texto? Você já é capaz de compreender de que forma você deve elaborar uma resenha? Ainda não? Então vamos sistematizar esse conhecimento. Para escrever uma resenha, é necessário fazer uma leitura atenta da obra, indicar o título, autores e o público-alvo, apresentar a obra analisada, discorrer sobre o conteúdo, fazer sua análise crítica.
O resenhista evitou alguns termos corriqueiros, como eu gosto, eu não gosto, eu acho, eu não acho, a minha opinião é. Ele não fez isso. Ele colocou sua opinião de uma forma organizada, atrelada aos argumentos. Tenha bastante atenção a esse ponto. Estamos quase chegando ao final dessa aula, então é o momento de revisar o conteúdo. Vamos lá? Na aula de hoje, aprendemos que resenha é uma produção textual que, em forma de síntese, expressa a opinião do resenhista, da resenhista, a respeito de evento, livro, exposição, peça teatral, show, filme, etc. Vimos que o gênero resenha é composto por opiniões e argumentos. São características da resenha o uso da língua padrão, a argumentação e a objetividade. Como de costume, é hora de testar os conhecimentos adquiridos da aula de hoje. Vamos ao desafio? Escolha um filme de sua preferência e elabore uma resenha. Peça o auxílio de sua professora ou professor. Lembre de que uma resenha apresenta opiniões e argumentos. Agora, você é a resenhista. Você é o resenhista. Mãos à obra. É isso, pessoal! Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que você tenha aproveitado bastante. Agora, junta a galera, faz uma resenha. Até a próxima aula. Tchau, tchau!